Fala galera, a aula de hoje é porcentagem, vamos nessa! Galera, bem-vindos mais uma vez a uma aula de matemática, certo? Dessa vez sobre porcentagem e talvez seja um dos conteúdos mais importantes que vocês, que são sexto ano, vocês vão aprender comigo, tá bom? Então assim, ó, porcentagem nada mais é do que fração de denominador 100, só isso, tá? Por exemplo aqui, ó, nessa letra A, se eu fosse representar essa fração em porcentagem, ela seria simplesmente 5%. Por que 5%? Porque o denominador dela é 100 já, tá bom? E se fosse 60 sobre 100, seria 60%, tá bom? E se fosse 220 sobre 100, muda alguma coisa se meu numerador é maior que o denominador? Não, ele só é uma fração imprópria, não é isso? Mas aqui você vai ter o quê? 220%, tá bom? Aqui já muda um pouquinho, tá? Porque ele é uma fração, tá bom? Mas se a gente vai converter ela em porcentagem, nosso denominador precisa ser quanto? Precisa ser 100. Então, a gente precisa achar uma fração equivalente, certo? Que meu denominador seja 100, tá bom? E qual seria o meu numerador aqui nessa forma aqui de fração, tá? Então, o número que multiplicado por 4, que vai dar 100, é o 25, tá? Então, 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 1, com certeza vai dar 25. Ou seja, esse resultado aqui vai ser 25%, tá bom? Nessa letra E é a mesma coisa, ó. Só que eu vou agora multiplicar, na verdade, para dar 100 aqui, ele vai ter que ser multiplicado por 20, tá bom? Aqui também eu vou multiplicar por 20, isso significa que aqui vai ser 20 sobre 100, ou seja, 20%, tá? Para finalizar aqui, esse iniciozinho de porcentagem, nós temos aqui 7 sobre 25, assim como 4 vezes 25 dá 100, 25 vezes 4 aqui também vai dar 100, não é isso? E 4 vezes 7, com certeza também vai dar 28, ou seja, aqui nós temos 28%. Beleza? Galera, antes de ver algumas questões com vocês, eu queria que vocês entendessem também alguns conceitos de algumas palavras, tá? Como, por exemplo, acréscimo. Acréscimo é uma palavra muito utilizada em porcentagem, que quer dizer que você vai acrescentar um valor em relação a outro, tá bom? Outra palavra que é muito importante também é desconto. Desconto quer dizer o quê? Que a partir de um cálculo, você vai retirar um certo valor, uma certa quantia em relação ao seu todo, tá bom? Então, essas duas palavras aí vão ser muito utilizadas em porcentagem, tá? Vamos ver aqui agora a nossa primeira questão sobre porcentagem? Questão 1. Sérgio comprou um carrinho de sorvete por R$ 1.800 e teve de vendê-lo com prejuízo de 18%. Por quanto ele vendeu o carrinho? Olha, galera, nessa primeira questão, ele diz que Sérgio comprou um carrinho de sorvetes por R$ 1.800. Só que ele vai revender com prejuízo de 18%. Só lembrando, o que é prejuízo? Prejuízo quer dizer que ele vai ter um valor a ser descontado daquilo que ele comprou, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai achar primeiro quanto ele teve de prejuízo e depois vamos subtrair por 1.800 para saber quanto ele vai vender esse carrinho, tá? Então, como é que a gente faz 18% dessa quantidade? Então, lembre, ó, de, da, dessas, todas essas preposições ou contrações são multiplicação, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma multiplicação aqui, ó, de 18% de 1.800, tá bom? Então vai ficar o quê? 18 sobre 100 vezes 1.800. Só lembrando aqui, ó, que nós podemos utilizar a técnica do cancelamento, tá? Se a gente dividir por 100 aqui e dividir aqui por 100, basta a gente cortar esses zerinhos aqui, que a gente vai ter 18 vezes 18, né? Então, vou fazer aqui agora no cantinho, aqui agora, ó, 18 vezes 18,
8 vezes 8 vai dar 64, tá? Sobe 6. 8 vezes 1 é 8, mais 6, 14. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Somando aqui tudo vai dar 4. 8 mais 4, 12. Sobe 1. Resultado 324. Ou seja, o prejuízo dele foi de R$324, tá? Quanto é que ele vai revender? Aí você precisa fazer o seguinte, ó. Você precisa fazer R$1.800 menos 324. Então, vou pedir um daqui emprestado, tá? Aqui vai passar a ser 7, aqui vai ser 9, e aqui 10. 10 menos 4 vai dar 6, 9 menos 2, 7, 7 menos 3 vai dar 4. Ou seja, ele vai revender por 1.476. Beleza? Então, não esqueça, quando você acha esse resultado daqui, não acaba aqui a questão não. Isso daqui foi o prejuízo que ele vai ter, tá bom? A gente vai subtrair do valor do carrinho para a gente saber quanto ele vai revender, que é 1.476. Vamos para a segunda. Na compra de um par de tênis, obtive o desconto de 15%, que correspondeu a R$24. Quanto paguei pelo par de tênis? Então, nessa segunda questão, ele diz o seguinte, que na compra de um tênis em que 15% de desconto representa R$24, ele quer saber quanto ele pagou pelo tênis, tendo esse desconto, tá bom? De R$24. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte, ó. Então, ó, primeiro, ó, que nós precisamos saber quanto foi o total desse tênis. Por que o total? Porque se a gente saber quanto foi, a gente retira do desconto e a gente termina a nossa questão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei que 15% equivale a R$24. Nós sabemos também, tá, que 15% é a mesma coisa do que 15 sobre 100. E eu vou simplificar essa fração aqui, ó. Se eu dividir por 5, nesses dois aqui eu vou ter 3/20. Ou seja, 3/20 equivale a R$24, tá bom? Então, eu desenhei aqui esse esqueminha, tá? Esse retângulo que está sendo dividido em 20 partes, só para representar algo que é muito importante. Se 3/20 representam R$24, é a mesma coisa de dizer o seguinte, ó, que 3 partezinhas dessas representam, ó, R$24, tá bom? Então, quanto é que seria meu todo? Porque esse todo aqui representaria a quantidade em reais do nosso tênis, não é isso? Então, eu preciso só descobrir quanto é um quadradinho desse. Então, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? 24 dividido por 3, que vai dar o quê? 8. Ou seja, cada quadradinho desse daqui corresponde a R$8. Então, como é que eu faço para encontrar meu todo agora? Faço 20 vezes 8. 20 vezes 8 aqui vai dar 160, tá bom? Só que acaba aqui minha questão? Não. Ele quer saber quanto ele vai pagar pelo tênis. Se o tênis custa 160 e ele teve 24 de desconto, nós temos que fazer 160 menos 24. Subtraindo aqui agora, ó, 10 menos 4 dá 6, 5 menos 2 vai dar 3 e aqui vai dar 1. Ou seja, o valor aqui que ele vai ter que pagar pelo tênis vai ser R$136. Beleza? Vamos para agora a nossa última questão. Vamos nessa. Em uma avaliação de 90 questões, Pedro acertou 54, Aline 72 e Lucas acertou 27 questões. Letra A. Qual foi a porcentagem de acertos em relação ao total de questões de cada um deles? Letra B. Quantas questões faltaram para Lucas acertar 50% da prova? Galera, na letra A, ele quer saber o seguinte, ele quer saber a porcentagem de acertos de Pedro, Aline e Lucas, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso?
Bem simples, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a quantidade de questões que eles acertaram, certo? Que no caso aqui de Pedro foram 54, certo? Então ficaria 54 sobre qual é o total de questões? 90. Tá bom? Aí você vai me perguntar, Lucas, como é que eu vou transformar isso em porcentagem se meu denominador não existe nenhum múltiplo direto, natural, de 90 para chegar em 100? Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai simplificar essa fração, tá bom? Então, primeiro nós vamos simplificar por 2. Então, se a gente dividir por 2 aqui, tanto o meu numerador quanto o meu denominador, nós vamos ter 27 sobre 45. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar por 9. Se eu dividir por 9 essa fração, eu vou ter 3 sobre 5 agora. Pronto. O 5, ele já pode ser multiplicado por um número natural, que vai dar meu denominador 100. E esse número, ele é 20. Se eu multiplicar aqui por 20, vai dar 100. E se eu multiplicar aqui por 20, vai dar 60. Ou seja, Pedro, ele fez 60% da prova. Tranquilo? Nós vamos repetir esse processo para a Aline e para Lucas também. Então, para a Aline foram 72 questões. Então, vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui 72, tá bom? E aqui foram 90 ao todo também. Vou simplificar. Então, qual é o número que eu vou dividir? Vou dividir por 9, tá bom? Então, se eu dividir aqui por 9, vai dar 8 sobre 10. E agora, se eu multiplicar esse valor aqui por 10, eu sei que minha porcentagem vai ser 80 sobre 100. Não é isso? Minha porcentagem vai ser 80%. Perdão. Então, aqui vai ser 80%. Para finalizar, Lucas fez apenas 27. Me ajude, né, Lucas? Vamos nessa. Então, Lucas fez 27 sobre 90. Se eu dividir aqui, ó, por 9... eu vou ter aqui, ó, 3 sobre 10. E agora, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 30 sobre 100. Em porcentagem, isso representa 30%. Na letra B, ele quer saber quantas questões faltaram para Lucas fazer 50% da prova. Então, se 100% dela equivale a 90 questões, então eu posso dizer que 50% é 45. Beleza? Então, eu tenho que, na verdade, ver aqui quanto ele fez, que foi 27. 45 menos 27 vai dar 18 questões. Essa é a quantidade de questões que Lucas faltou para fazer 50%. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa um comentário, porque eu já habilitei para vocês, depois de vocês falarem, tá bom? Vamos nessa, estudar bastante, tamo junto. Qualquer coisa, pode mudar esse recado. Um abração, até o próximo vídeo. Valeu?